Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, meus amigos, minhas amigas de todas as redes sociais, né? Do Quai, do Face, do YouTube, do Instagram, do Spotify. Bem-vindo. Durante a semana é o nosso estudo, né? Nossa leitura diária, nosso desafio desse ano, 2026. Mas hoje, sexta-feira, sextou, convidamos a todos os irmãos, irmãs e amigos, para nós fazermos o nosso Evangelho no lar. Que nada mais é que alguma leitura de algum texto sagrado, alguma coisa que remete aos ensinamentos de Jesus. E hoje o nosso título é Missão do Homem Inteligente na Terra. Mas para darmos início, convido a todos os amigos, amigas, para nos desligarmos um pouco, por algumas horas, meia hora, e nos conectarmos com Deus, com Jesus. Como? Através da oração do Pai Nosso, para darmos a nossa abertura do estudo de hoje. Bora lá? Pai de infinita bondade, Tu que tudo sabe e que tudo vê, permita que Deus, que Jesus, envie para nossos lares, para o nosso estudo, para o nosso encontro fraterno com o Evangelho no lar, que Jesus, nosso irmão maior, nosso governador do orbe terrestre, nos inspirou, nos explicou e nos mostrou como fazer. Permita que esses mentores, que esses anjos de guarda, que esses guias espirituais possam nos intuir, nos inspirar, para podermos sermos coerentes com os ensinamentos de Ti, com os Teus ensinamentos, Jesus. Com o Pai Nosso, damos por aberto a nossa leitura de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer tipo de mal. Com a permissão de Deus, com a permissão de Jesus, com a ajuda, com a inspiração, com a colaboração de nossos mentores, nossos anjos de guarda, de todos nós, daremos por início a nossa leitura do Evangelho de hoje. Bora lá? Como está o título aqui no Face, né? Homem Inteligente na Terra. Mas na verdade o título é Missão do Homem Inteligente na Terra. Bom, quando nós dissemos aqui Missão do Homem, nós queremos que as nossas meninas, que as nossas colegas, que as nossas irmãs entendam que é como a sociedade escreve, como a sociedade vê, mas quando a gente fala homem, a gente está englobando, incluindo vocês também. Né? O título, na verdade, tem que ser Missão do Homem e da Mulher Inteligente. Né? Mas temos que ver sempre os contextos. Né? A sociedade é sempre machista. Então, coloca o homem em primeiro lugar. E em todos os textos, né, da antiguidade, nós vamos encontrar isso aí, né? O homem na terra, o homem isso, o homem aquilo. Mas sempre que nós falarmos isso, né, missão do homem inteligente na terra, nós estamos englobando todos.
É a mesma coisa que se classificasse, né? Missão do homem, missão da mulher, missão da criança, missão dos mais experientes, dos nossos idosos, missão disso, missão daquilo. Então, mas é missão do homem inteligente na Terra. Vou ler um texto e nós vamos discorrer algumas frases, alguns ensinamentos sobre o texto. Não te orgulhe do que tu sabe, porque esse saber, né, tem limites e bem estreitos no mundo em que tu habitas. Mas suponhamos, ou seja, imaginamos, né, fazemos como diz o Chaves, um supositório. Fazemos um supositório. Nós vamos imaginar, né? Imaginamos que seja uma dessas sumidades inteligentes do globo e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecer. Ou seja, mesmo que fosse a mais inteligente do mundo, a mulher mais inteligente, ganhasse o prêmio Nobel um atrás do outro, tivesse uns 3, 4 prêmios Nobel, que é quase impossível, né? Geralmente é só quem ganha, só ganha um na vida. Então, pá, é ok. É o Albert Einstein, né? Mas, né, como diz aqui, ó, desse globo, e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecer. Mesmo que sejamos considerados os mais inteligentes, os mais intuitivos, os mais esclarecidos, né? Os mais, pela população, pela sociedade, está dizendo aqui que nós não temos direito de nos envaidecer, de nos orgulharmos, de acharmos que somos os bambambãs. Essa é a primeira frase. E ele continua: se Deus, em seus desígnios, te fez nascer, ou seja, permitiu que você nascesse no meio onde você pôde desenvolver a sua inteligência, é que Deus quer que da sua inteligência você use para o bem de todos. Né? Porque é uma missão que Deus te dá. Quando Deus coloca em suas mãos um instrumento com a ajuda do qual poderás você se desenvolver, você crescer. Aí vem uma comparação, né? Ao seu turno, as inteligências retardatárias e as conduzirá a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer. Por exemplo, a enxada. Que nós conhecemos com a enxada? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra que ele deve carpir, capinar, cavar, né? Mostra, né? Quando a gente vê uma enxada, a primeira coisa que a gente pensa é para carpir, é para capinar, né? E que dirás, e o que você pensará se esse operário, ao invés de usar a enxada para a tarefa dela, que é carpir, né? Carpir, né? Tirar as ervas daninhas, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com a enxada atingir o seu patrão, ou seja, bater no seu patrão, matar, né? Aniquilar. Com certeza, você escreveria, né, suas mensagens, que é horrível e que esse trabalhador merece ser expulso. Você não diria? Diria, né? Merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo
com aquele ou aquela que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem esse servidor o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim, já que ele agrediu com a enxada, com a ferramenta que o servidor deu, que Deus deu para ele? E ele será expulso. Não duvide disso. E esse servidor que agrediu o seu patrão, né, com a enxada, que no caso é Deus, ele arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve, que é Deus. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada, bem colocada. Se todos os homens, mulheres, crianças, dotados, se servissem dela, da inteligência, segundo os desígnios de Deus, segundo a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem da inteligência um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência, homem, mulher, criança, abusa da inteligência como de todas as outras faculdades. E, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão, que é a mão de Deus, pode lhe retirar aquilo que ela mesma, que Deus, lhe deu. Então, com esse texto, nós já temos algo que nos chama a atenção, né? Somente nos dias atuais. Porque a gente se acha, né? Quando eu digo a gente, é a humanidade. E nós também, mas a humanidade. Porque nós vemos os cientistas, principalmente os cientistas. Quanto mais inteligente, quanto mais intelectual, quanto mais cursado, né? Faculdade em Harvard, né? A maioria fica soberbo, fica orgulhoso, fica vaidoso e quer aplausos, quer confetes, quer ser reconhecido mais que os outros. E esquece que se Deus permitiu que essa pessoa, que somos todos nós, possamos usar a inteligência, ela é uma ferramenta. E nós temos que sempre usá-la de alguma forma para o bem, né? E como disse aqui no texto, toda a ferramenta que Deus nos empresta, Ele quer de volta. E Ele vai querer limpa, afiada, né? Bem conservada. E aí a questão é, como é que está a sua ferramenta? Você está fazendo um bom uso da sua inteligência? Porque quando nós usamos a nossa inteligência para o mal, nós estamos usando mal a ferramenta, nós estamos agredindo o nosso patrão, que no caso é Deus. Mas como assim usar a inteligência para o mal? Quando a gente usa de artifícios da psicologia, para ludibriar, para enganar,
para, né, fazer um mal ao ser humano. Nós estamos usando a inteligência para o mal. Agora, o contrário também, quando a gente usa a psicologia, usa o discernimento, usa conhecer o psique humano para auxiliá-lo a um crescimento material, a um crescimento espiritual, a um crescimento na profissão, né? Cercando de cuidados, não materiais, mas de cuidados, assim, ó, fulano se cuida, vai ser isso, aquilo, fulano, evita isso, evita aquilo, que lá na frente você vai ser cobrado, você vai ser cobrado, né? Você está usando a inteligência para o bem. E as pessoas, quando entram em contato com um texto desse, pensam que Deus vai cobrar só dos cientistas, dos grandes inventores, né? Deus vai cobrar de você, de mim, de nós, simples mortais. Porque nós temos uma inteligência muito avançada, gente. Pode não parecer, mas nós temos, todos nós. Só que a gente não usa corretamente. Tem uma pesquisa, já antiga já, mas diz que a gente usa só 10% da capacidade do nosso cérebro físico, essa massa encefálica que nós temos aqui dentro, né? Que a gente usa só 10%. E eu começo a acreditar que é verdade. Porque sempre que a gente se dispõe a um novo aprendizado, a um novo conhecimento, a procurar algo diferente, a gente se surpreende, a gente faz, a gente aprende, a gente peca. Não é assim quando a gente começa um trabalho novo. A gente começa um trabalho novo, né? Aqui todo mundo já foi novato, todo mundo já começou, né? O primeiro dia, segundo dia, a gente fica meio cabreiro, não sabe ainda como é que é. Mas depois que a gente pega o sistema do local, o estilo dos futuros colegas de trabalho, a personalidade de cada um, a gente se adapta e se desenvolve usando a nossa inteligência. E por que a gente não faz isso para usar a inteligência para o bem? Aí você me pergunta, eu me pergunto, nós nos perguntamos, Pai, Jesus, como um simples mortal como eu posso usar a minha inteligência para o bem? Aí a resposta é mais simples do que parece. Quando nós orientamos um colega de trabalho, ou aquela pessoa que a gente gosta, que a gente ama, e aí que é qualquer jeito, né? Pode ser o namorado, pode ser o marido, pode ser um amigo, pode ser uma amiga, pode ser um vizinho, pode ser um patrão, pode ser uma patroa, pode ser... Quando a gente orienta, para tomar cuidado. Fulano, põe o óculos de proteção, que vai acabar te respingando produto no rosto e vai te afetar a tua saúde. Você está usando a sua inteligência porque você conhece os procedimentos de segurança, você conhece, por sua inteligência, o que são os EPIs para ser usados, e você está passando para frente, você está orientando, você está usando a sua inteligência, a sua ferramenta que Deus lhe deu, para o bem. E assim é em todas as áreas. Sempre que você tiver uma ideia, uma sugestão, ou uma ação sua, física, de ir fazer, em que de alguma forma vai beneficiar outrem, ou
outra pessoa, vai beneficiar outra pessoa, você está usando a sua inteligência corretamente. Agora, quando você conhece, por inteligência que todo mundo tem, porque a inteligência não vai ser que é discernimento, você sabe o que é certo e sabe o que é errado. Você sabe que está fazendo errado. E continuar, você está usando sua ferramenta para o mal. E a cobrança, ela vem, gente. Ela vem, como diz aqui, né? Não indica o uso que dela se deve fazer. A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não mostra o que ele deve fazer. E que direi se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir o seu patrão. Sabe o que quer dizer aqui? Aí diz aqui, né, que se ele levantar a enxada contra o patrão, contra Deus, ele sofrerá as consequências, né? Será expulso. Deus tira a ferramenta. E Deus tira mesmo. Quando Deus vê que você está fazendo mau uso, ele dá um limite. Ele só libera o seu verdadeiro potencial de crescimento, de expansão. Aí aqui é o que você queira, expansão material, né, de bens materiais, mas a expansão de fé, a expansão de confiança em Deus e da sua melhora íntima, do seu crescimento, quando você entende que você tem que usar a sua ferramenta porque ela foi criada para ser. O martelo, etc., foi criado para martelar, para pregar, para dar pressão. O alicate, para descascar fio do coisa. Cada ferramenta tem uma função. A furadeira, para furar a madeira, furar o concreto. Então, cada ferramenta. E aqui, se nós olharmos os seres humanos, a população, cada um é uma ferramenta de Deus. Cada um tem um propósito para servir Deus. Da forma dele, da forma dela. Com o conhecimento dele, com o pouco conhecimento dela, ou muito conhecimento dela, do jeito dele, do jeito que eu sirvo Deus, que eu uso a minha ferramenta, talvez para aquele irmão, para aquela irmã, a ferramenta dele ou é mais avançada, mais moderna, né, com novas tecnologias, ou é uma ferramenta um pouquinho mais, né, por exemplo, um é a arco de pua, né, aquele que a gente furava assim, né, o braço doía, eu roubava do meu avô lá, e eu fazia, era minha brincadeira, mas doía o braço, eu fazia buraco com elas estavam lá, né. Ou já veio com a furadeira para, né. Então, cada ser humano é uma ferramenta. E Deus cobrará. E quando eu não uso, ou enquanto eu não uso, ela fica guardada. É que nem a enxada, né? A enxada, se eu deixar aqui na parede, aqui na parede, e eu não me movimentar, ela vai ficar aí. O terreno vai estar lá, crescendo as ervas daninhas, né? Para roçar, para carpir. Aqui no sul é carpir, capilar. Mas aí no restante do Brasil é roçar, né? Roçar o terreno. Limpar o terreno. Desmatar. Mas se ela ficar parada aqui, o terreno vai continuar crescendo, as ervas daninhas, os matos, vai estar se alastrando, e ela vai estar ali. O que vai acontecer com ela? Faça o teste. Ela parada, ela enferruja, ela perde o fio, ela não tem
utilidade nenhuma. E eu conto um segredo para vocês. Eu sou a enxada. Você é uma enxada. Nós somos uma enxada, uma ferramenta de Deus. Lógico, uns aqui são furadeira, né? Outros aqui são qualquer ferramenta que existe. Mas por quê? Se eu não pratico tudo aquilo que eu conheço, tudo aquilo que eu aprendo, e é no decorrer da vida, não. Vocês não estão aprendendo hoje com o Eduardo, de maio de 2025 até agora com o Eduardo. Não! Vocês já vêm aprendendo há milênios. Tudo começou com Jesus, com Moisés, mas vocês já vêm aprendendo há milênios. Nossa tarefa aqui só está sendo relembrar vocês. Mas todo conhecimento, todo o conhecimento das Escrituras, do que é certo, o que é errado, o que é amor, o que não é, o que é confiar em Deus, o que é confiar em Jesus, ou não é. Está no seu íntimo, está no seu coração, está na sua consciência. Nós estamos só despertando você, minha amiga, meu amigo, que eu chamo seguidores de amigo, não tem essa de seguidor. Para mim vocês são pessoas, são seres humanos, são gente como a gente, como dizia Cissa Guimarães. Ah, entreguei minha idade. Entreguei, que estou perto de 50 anos. Mas nos anos 90, quando no vídeo show da Globo, tinha a Cissa Guimarães, uma baixinha simpática, ela é repórter, e ela dizia: gente como a gente. Para mim você é gente como a gente. E se nós estamos aqui, é para isso. É para simplesmente resgatar a memória que está no seu interior, no nosso interior. Por isso que Deus veio fazer essa chamada aqui, né, no texto, não que é eu, Deus, veio fazer aqui essa chamada. Vamos analisar se nós estamos usando a nossa ferramenta corretamente. Se nós estamos usando a nossa inteligência para o bem. E aqui é em todas as áreas, gente. E fazer o bem não precisa ser só o material, como as pessoas pensam. Ou o visível, aquela coisa grandiosa que, querendo ou não, as pessoas vão ver, né? Que é parar o carro e entregar o rancho. Ou é, sei lá, sopão, né? Um encontro de pessoas. Não, é no dia a dia. São pequenas coisas. Né? Pequenos gestos. Quando você se oferece para carregar a sacola de um colega, de uma colega, é ajuda. Nós que peguemos ônibus, agora eu praticamente não pego. Pego, mas é fretado, né? A empresa paga uma outra empresa, né, de ônibus, e aí não é aquela coisa de Porto Alegre, de São Paulo, das grandes capitais, que tem que ir lá, enfrentar a fila. E Deus sabe quando que vai sentar no banco. Eu sou abençoado, a minha equipe é abençoada, né? Que nós temos ônibus fretados e eu praticamente tenho meu banco. Ó, a poltrona 13 é do Eduardo, ninguém senta. Porque é fretado, então é sempre, né, as mesmas pessoas, tem ônibus, banco sobrando. Então vai sentadinho, vai confortado. Mas a gente sabe que, e eu já, né, morei na capital, morei em Porto Alegre, trabalhei lá na Vipal, então eu frequentava ônibus urbano, e a gente sabe como é que é. Né? Achar lugar é quase impossível, né?
para sentar, tanto para ir trabalhar, 4, 5 horas da manhã, 6 horas, quanto para o retorno, né? 6, 7, 8, 10 da noite. E como que eu vou praticar o bem num ambiente superlotado, né? Com 50 pessoas dentro do ônibus? Eu recebia das pessoas esse bem. Eu estava lá com mochila, eu estava com sacola e estava de pé aqui sofrendo. Era tanto homem, quanto menina, jovem, né? Quanto senhora, senhor. Eu era abençoado nesse ponto. Eu estava ali sofrendo com peso, né? A pessoa que está sentada no banco usava a inteligência dela. Hoje eu sei, né? Usava a inteligência dela, a ferramenta dela, de como fazer o bem. Moço, eu posso segurar para o senhor aqui no meu colo a sua mochila, a sua sacola. Aquilo me dava um alívio, assim, porque daí facilita. Para quem pegou, olha, quem não pega não sabe, mas quem visitou algum parente nas capitais, Porto Alegre, São Paulo, Fortaleza, Bahia, Rio de Janeiro, sabe o que eu estou falando. Um simples gesto, né? Simples gesto. E a gente sabe que é raro. É. Mas tem pessoas boas que fazem isso. Isso é o gesto simples, né? O não afeta nada, a pessoa tá ali, bota, ela sabe colocar e segue a viagem. Hoje, escutando poesia. E a pessoa tá aqui de pé, parada, aqui do lado da pessoa, tranquilo. Mas alivia. É usar a inteligência pro bem. Essa menina, esse homem, essa senhora, essa adolescente que fez esse simples gesto, não sabe, mas está usando a sua ferramenta. Está cumprindo os desígnios de Deus. É o que está na mensagem aqui. Então veja que não é só para coisa grandiosa, porque nos é ensinado, e eu passei por isso quando era criança, até o discernimento, 18, 20 anos, isso aí. Mas se eu não fizer uma coisa grande, eu não sou a pessoa boa. Se eu não conseguir entregar umas 5 sacolas de roupa, então eu não fiz bem. Não. É nos pequenos gestos. E o maior bem, às vezes, é gesto imperceptível, até mesmo para a pessoa que recebeu o seu ato de amor. Quando você, com palavras, deseja boa sorte, com palavras você deseja que a pessoa siga para o seu trabalho ou volte para casa em segurança, retorne com Jesus do seu lado. A pessoa nem se percebe, mas você está fazendo o gesto. Você está usando a sua inteligência porque você sabe que acontece, que é real. Por que nós orientamos as pessoas do nosso convívio, que nós amamos, que nós queremos o bem, que nós queremos que esteja conosco o mais tempo possível, que fique os 50 anos convivendo conosco, sem, a gente pede para reze. Sempre que você vai sair de casa, não importa, eu vou ali no mercado ali, reza. Eu vou trabalhar, reza. Eu vou passear, reza. Reze antes de entrar, antes de sair de casa, de abrir a porta, que você vai abrir a porta 5 minutinhos antes. Ou até meia hora antes, mas que você vai sair tal hora, pedindo proteção, pedindo amparo, pedindo que alguém vá com você. Aí você pede porque você gosta, que você confia, ou pede para o universo, ou pede só para Deus, né? Mas que alguém vá com você, que alguém entre no carro com você, alguém que eu digo é o anjo, é Jesus, é Deus.
E é real, gente. Tem diferença. Tem muita diferença. Eu sinto isso na pele. O dia que eu faço, eu vou feliz. Eu vou leve. E volto e retorno feliz, leve. Aí o dia que por correria, porque acordou atrasado, ou preguiça, que eu sou um ser humano, né? Estou contando minha vida particular. A gente não faz, já sai correndo. O que acontece? Eu senti na pele porque eu sei. Por que permitem que eu sinta na pele? Que vai saber, Eduardo? Mas estão permitindo que você saiba para você passar para as pessoas que não é um simples pedido que Jesus fez, vigiai e orai. Não é um simples pedido que nós, não eu, Eduardo, nós, mentores, anjos da guarda, todo mundo, pedimos através dos textos, através das mensagens, através dos vídeos, das palestras de todo mundo, do mundo inteiro, todas as línguas, para as pessoas fazerem oração na ida e na volta. Ou lá, ou assim que entrarem de casa. Ah, mas você tem vergonha porque a família é contra, a família não entende. Você tem que ir no banheiro, né? Você tem que ir no banheiro em algum momento. Faça lá. Ou você tem que ir no seu quarto, né? Trocar de roupa e tal. Faça lá. As primeiras vezes você até nem nota a diferença. Mas com o passar do tempo, se você pegar esse hábito, meu irmão, minha irmã, não é que você vai ficar imune, não é isso. Porque tem algumas coisas que nós temos que passar por aprendizado, aprender na pele, na carne. Mas que nos é amenizado, nos é. Que nós, com o passar do tempo, sentimos que realmente tem algo diferente, é verdade. Que as pessoas não conseguem mais nos enganar tão facilmente, a não ser que nós, porque às vezes nós deixamos. Que é para não passar por estranho, a gente, tá. Vou fingir que sou uma pessoa normal e vou deixar fulano brincar um pouquinho comigo, mas só até a página A, B. Depois eu mostro que eu sabia de tudo desde o começo. Né? Aí a gente deixa. Mas que nos é evitado muitas coisas, né? Então, principalmente se você anda de carro, se você é motorista, se você é motorista de ônibus, então tem mais responsabilidade, né? Carrega pessoas, vidas. Vamos orar? Orar, gente, 2 minutinhos. Ah, mas eu não sei rezar. A oração, na verdade, é conversar com Deus. O que Jesus nos ensinou? Ó, quando ele dizia Pai, né? Só ele botou Pai Nosso, que é para ensinar que Deus é um Pai. Mas, na verdade, Jesus estava conversando com o Pai dele. Orar é conversar. Você não quer falar o Pai Nosso? Você não quer falar Ave Maria? Você não quer, né, fazer uma coisa bonita e tal, tal? Conversa com seu pai. Pai, estou indo para o trabalho, o senhor sabe que eu preciso ir, né? Preciso cumprir as obrigações terrenas, né? Faz parte do dia. O senhor me protege? O senhor envia alguém, né? Que eu confio, no meu caso eu confio em mentores da guarda, em Jesus. O senhor envia um mentor para pelo menos me acompanhar, ou pelo menos ficar de vigia, né? Para que eu possa chegar em paz, chegar tranquilo, e que eu estando feliz, eu estando saudável, possa transmitir aos meus colegas de trabalho. Se é ir para o trabalho. Se é passear, é a mesma coisa. Que eu e minha família, meus filhos, sei lá quem for, possamos ir em segurança. Né? Vai pegando intimidade com Deus. Porque depois que você pega intimidade com Deus, porque falar com Deus, gente, ele fala com seu pai, ele fala com sua mãe, ele fala com qualquer pessoa que você ama. É isso que Jesus nos ensinou com a oração do Pai Nosso. Não termos
melindre de falar com o nosso Pai. Então, uma das mensagens é essa, e por isso que quem me conhece, e eu me apego, eu amo, e quando a gente ama de verdade, a gente quer a pessoa perto da gente. A gente quer o melhor, ainda que a pessoa não entenda. Ainda que a pessoa se afaste da gente, mas a gente quer o melhor, porque ama de verdade. Aí a gente orienta, por que não, né? Porque a gente sabe que funciona, a gente sabe que é real. Se eu tenho proteção para mim, por que eu não quero proteção para a pessoa que eu amo? Se justamente eu quero aquela pessoa mais perto de mim, convivendo, né, comigo mais tempo possível. Então vamos orientá-la a rezar, a falar mais com o Pai, trazer o Pai, trazer Jesus para dentro do seu carro, para dentro do seu ônibus, para dentro do seu lar. Porque assim como você está protegida, protegido, você sabe que a pessoa que você ama estará protegida e protegida. E, automaticamente, por consequência, estarão por mais tempo juntos. Ainda que distantes, mas juntos. Isso é o que importa. Então, a missão do homem inteligente na Terra é essa. Faça um bom uso da sua inteligência. Homem, mulher, um bom uso. Porque aqui, mais nessa outra parte aqui, aqueles que não fazem um bom uso, né, será arrastado para existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Aqui é aquilo que eu falo, que nós falamos, e principalmente a doutrina. Se fosse só o inferno, ainda foi só o umbral, ainda, sofrimento e tal, mas o arrastado para existências miseráveis é ser levado. Você teve toda a oportunidade de ser uma pessoa boa, uma pessoa justa. E não vem dizer, Eduardo, que você não conhece. Você lia. Você ia na igreja. Pior, Eduardo. Você teve experiência na família. Você tem tanto avós como tios, tias, de pai e de mãe. Amigos, amigas. Então, Jesus sempre esteve por perto. E com tudo isso você não usou, você guardou para si, você não aplicou nem em si, Eduardo. Você não mudou, você continuou fazendo tudo de errado, sabendo o que é certo. Sinto muito, Eduardo. A Terra chegou num momento em que não dá mais. Ela não consegue mais te suportar. A sua energia não é mais compatível. Você não é mais compatível. Por quê? Porque, né, Deus falando, Jesus, eu estou colocando na Terra para habitar pessoas boas, pessoas que entenderam a minha mensagem, entenderam a minha palavra. Eu não vou mais deixar na Terra o mal. O mal não vai mais prevalecer como prevalece agora. E você quer persistir no mal, Eduardo? Então, sinto muito. Você será convidado para um outro planeta que está começando a entrar em provas e expiações. Ou seja, tudo aquilo que a gente estudou da Terra. O mundo paleolítico, né? Os dinossauros, homem das cavernas, homem sapiens, neandertais. Vamos para lá. Viver tudo de novo. E aí não é arrastar existências miseráveis. Aí eu vou ter que encarnar, desencarnar lá e aprendendo tudo, quase tudo de novo. Porque perder não perde, só que como tem o véu do esquecimento, né? Tudo de novo. Aprender a ter amor, aprender a entender a Escritura Sagrada e prática. Para quem sabe, depois de... Aí depende de cada um, né? Uns em 100, outros em 1000. Depois de 1000 vidas,
retornar para cá. Então, vamos aproveitar que nós temos esse spoiler de Deus, que é através do Evangelho, quando você abre o Evangelho, a Bíblia Sagrada, vê na capinha preta lá, a Bíblia da sua igreja, da sua fé, quando você abre, ali é o spoiler de Deus. Deus está te adiantando. Deus está te privilegiando perante os outros que não querem abrir a Bíblia, não querem abrir o Evangelho, não querem ouvir, não querem ver, não querem escutar, não querem nada. Você tem uma larga vantagem, mas também com isso tem uma larga responsabilidade. Porque é como se esses irmãos que não leem a Bíblia, não querem saber de mudar, né? Só bobagem, só coisa efêmera. Eles podem olhar para a enxada aqui e eles não sabem que é uma enxada, eles não sabem para que serve aquela ferramenta, então vão ser cobrados? Vão. Mas nem tanto. Agora eu sei que aquilo ali é uma enxada. Aquela ferramenta ali foi criada para capinar, para roçar. Eu sei. Mas eu não vou usar. Deixa ali. Será que eu não vou ser cobrado mais que esse irmão, irmã que lançar? Vou. É o que está aqui no texto. Quanto maior, Jesus me disse, né? Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Porque daí não temos desculpa em nós. Como humanidade, como seres humanos, como geral, né, os 8 bilhões de habitantes, não temos, ninguém tem essa desculpa. Não, eu não sabia que Jesus explicou que é para fazer o bem. Não, eu não sabia que eu não posso lubridiar, né, usurpar, enganar meu irmão, minha irmã. Não temos essa desculpa. Então temos que estar alerta, muito alerta, se não queremos sofrer as consequências miseráveis, né? De encarnar e reencarnar em lugares horríveis, né? Onde tem humilhações, até que se curve diante daquele que é Deus, a quem tudo devemos. Então, vamos usar nossa inteligência, nossas ferramentas, e todos nós temos algum tipo de ferramenta que podemos usar para o bem. Uns é o dom da palavra, outros é o dom do conselho. Não precisa ser conselho assim, gravado, não. No particular, quantas pessoas passam o nosso caminho e a gente faz amizade mesmo. Porque a pessoa é uma pessoa simples. E a gente conversa com a pessoa e sai leve. É o dom da palavra, é a inteligência da pessoa, é o dom da pessoa. E a pessoa está usando para o bem. Né? Da conselho, da orientação. É bem particular. Ninguém sabe. Ninguém viu. Ninguém vê. Não tem gravação. Não tem áudio. Não tem vídeo. Não tem testemunha. É só aquela pessoa e a outra. Mas às vezes uma frase que a pessoa usa muda a sua vida para melhor. Então, cada um tem um estilo. Outros têm a ferramenta, o dom, a inteligência para administrar uma casa, administrar o lar, administrar a família. Então, cabe a nós discernirmos o que vamos fazer com a nossa inteligência. Né? Porque a inteligência, como isso aqui, ela é rica de méritos para o futuro. E sim, quando nós usamos para o bem, seja na parte material, que é criarmos tecnologias, inventarmos coisas, mas na parte moral, colocando o sentimento, o amor, ela é rica, ela é perfeita, né? Deus nos deu esses desígnios para isso, né? Para ampliar o futuro, mas com a condição de ser bem empregado. Se todos os homens dotados se servissem dessa inteligência segundo a vontade de Deus,
A tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Nem precisaria do nosso mentor, mentora. Né? Nem precisaria. Eles ficariam parados aqui, quietinho, só olhando. Por quê? Porque você já saberia fazer o bem. Você saberia que não é para ganhar like, não é para ganhar visualização, não é para se tornar o bonito, a bonitona, o rico, a ricaça, o milionário. Não. É simplesmente por fazer, porque te faz bem. Fazer o bem